né, no caso, a gente for falando uma coisa, a gente for, né, eu vou tentando repetir aqui também alguma outra coisa pra ter referência no vídeo, né, porque em tese ele não grava. Até tentei ver alguma forma de enfim, mas não referencia, né, aqui o vídeo aqui. Aí o que eu acho que é interessante a gente pode começar a fazer agora é o seguinte: como a gente já está até gravando, dá pra gente começar a aprofundar mais em tipo, o que são mesmo as coisas e começar a criar uns componentes. Agora, de fato, eu vou mostrando pra vocês, né, tipo assim, como é que a gente em tese converte, né, tipo algo que a gente visualmente imagina aqui, né, como sendo um componente, uma tela ou, né, essas telas aqui, como é que a gente de fato cria o código. Então o que a gente tem hoje no projeto é como se fosse uma separação básica, né? Deixa eu pôr na mesma. Será que eu pôr na mesma tela? Eu vou abrir aqui como. Para ficar mais fácil, né? Porque a gente está abrindo, vocês estão abrindo também pela web. Eu vou inicializar aqui o projeto pela web. Ó, e aí, Start, a gente inicializa o projeto. Então já estou aqui no Expo TS REST Template. Aí, né, fazendo o git clone, a gente bate o projeto. O npm yarn install a gente. Instala as dependências e no start a gente starta o projeto aqui. Então vou abrir aqui pela web, que aí eu abro aqui também do lado, e passo isso aqui também, ó. Então aqui, ó. Então as duas coisas que a gente vai ver hoje vai ser muito isso aqui, eu acho, né? Tipo, é como, né? Então aqui, ó, aqui a gente vai ter o projeto, ó. Então toma aqui, ó. Assim, grande parte dos casos, né, como eu comentei, né, tipo, até a gente viu, né, até algumas referências de outras telas, outros, né, tipo, sei lá, aqui, né, tipo, os projetos e tal, a gente sempre vai, né, aqui a gente fez mais um mockup, né, mais um, fosse um wireframe que eles falam, né, tipo assim, só de estruturação, não de visualmente, né, tipo, sei lá, de ter muita variação de estilos aqui. Mas na grande parte né, como eu comentei, né, na grande maioria dos projetos, a gente vai pegar a definição do que seria o projeto via uma interface, né, geralmente que os designers criam, né, geralmente fica no Figma. Então aqui a gente vai ter as definições até de tamanho e como estruturar esses componentes. E aí nossa ideia é, como, né, tipo, na visão ali do front-end, é trazer essas telas ou para a web ou para o, né, no caso, para o aplicativo. Ou, né. Então a ideia agora é a gente se habituar e começar a ver esse projeto aqui, né, as separações dele. A gente vai ver que tem algumas separações, algumas, né, a gente começar a entender de onde, o que está vindo o que aqui, né, o que está sendo mostrado, o que não está, o que é esse projeto de fato. Então aqui, ó, se vocês verem, né, a estrutura dele é a mesma, no sentido de, também começa por um projeto React, né, que aí a ideia do que a gente faz, o que a gente faz aqui basicamente é que para o projeto, assim, né, durante algum tempo, né, não, né? Cada vez mais o que é comum, né, para criar visualmente assim o projeto, tem uma biblioteca que é bem comum que chama Storybook. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que chama. Ele chama Storybook. Então ele já está no projeto e eu vou, enfim, mostrar para vocês. Mas a ideia é a seguinte aqui, ó. É como se visualmente a gente conseguisse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem alguns exemplos desse componente, por exemplo, que é o histograma aqui. Aí, baseado nesse componente, ele tem algumas definições de variação desse componente. Por exemplo, aqui, ó, default, vazio, né, normalize, aí com as variações de cor e tudo mais. Então, o Storybook, aqui pra gente ver, né, é como se assim como a gente tem aqui, né, a gente pode ter, né, tipo, sei lá, os componentes no Figma, né, em algum lugar aqui, né, tipo, como se fosse a biblioteca dos componentes. Aqui, a gente, pelo Storybook, a gente também consegue ter essa referência. Então, assim, eu já deixei instalado por padrão porque facilita muito na hora da gente, de fato, visualizar os componentes, né. Por exemplo, aqui o que está acontecendo hoje é o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, então, né, a gente pensando aqui, não. O que a gente vai ver primeiro aqui basicamente são, aqui não, tudo vai estar dentro do source, né? Aqui tem configurações de projeto pelo TypeScript, de todo o projeto de compilação, que, né, tipo, algumas coisas que já facilitam, já estão pré-estruturadas aqui também. E aí aqui só para vocês terem as duas entradas básicas do aplicativo. Uma é o Storybook, que é como se fosse essa lista de elementos. Então vocês veem que ele cria essa interface aqui, né, tipo, mostra um button icon, uma célula do tipo character, que tem criado aqui, né? Por exemplo, componentes, character cell. Então, tipo assim, eu já cliquei uns componentinhos básicos aqui só para tipo, exemplificar, né? E também para servir de referência para a gente criar os próximos, basicamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, esse componente aqui é o componente de character.
Então, tá, deixa eu mostrar aqui também. Então, assim, ou a gente vai ter essa visualização assim, né, tipo listada dos componentes, ou até a tela, né, por exemplo, aqui a gente tem os componentes, o ícone ou o header, né, por exemplo, cada header ele pode ter ou não o botão de voltar, o título, né, pode ter vários títulos. Então a ideia é como se fosse tanto que é storybook, né, tipo como se fosse um livro de histórias, e aí histórias seriam basicamente as variações dos componentes ou das telas, né? Então, por exemplo, aqui fica até mais interessante de entender, né? Por exemplo, na tela Characters, que também a gente vai ver ela daqui a pouco também aqui, então essa seria uma tela Characters, ela lista uma lista de células, né, tipo de caracteres. Então aqui no caso está puxando da API do Rick and Morty, e aí tem os personagens aqui, eu coloquei só dois aqui no começo. E aí a ideia, ó, é que a gente tem a versão dessa tela aqui, ó. Então screens, characters, né, dentro de screens, né, que seria a tela character. E aí a gente tem a versão dela aqui default, que é, né, listando os elementos, mas beleza, como é que essa tela se comporta quando ela está carregando? Então a gente tem uma versão dessa tela aqui também. Aqui na web não mostra, eu acho que esse é um refresh aqui. Mas no fitting, né, que aqui também, ó, tem uma versão que é dela, que já tem os elementos e está carregando novos elementos, basicamente. Então, assim, é como se... E aqui eu vou tentar trazer depois outros exemplos pra gente também exemplificar isso. Mas aqui a ideia é que a gente, né, tipo assim, antes de até, de fato... É que aqui já está configurado, né? Então, enfim, as telas, as navegações, já tem algumas coisas pré-estruturadas para facilitar. Mas antes mesmo da gente até, tipo... pensar talvez até em colocar nas telas ou enfim, né, como seriam até de onde vinham os dados, tal, a gente pode meio que criar um aplicativo do zero, né? Tipo assim, todos os componentes pensando na forma visual. Então a gente vai começar a mexer aqui também conforme a gente for criar os componentes, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente faz, né, a primeira coisa não, né, tipo assim, a forma mais simples da gente se interar e até modificar o componente é visualmente pelo storybook. Então aqui, ó, no source, então aqui essa é a variável aqui que vai mandar aí no projeto de vocês. Eu até tinha aberto aí, está como true, né? Então a primeira coisa que a gente vê ao abrir o projeto é justamente a visualização do storybook, que é como se fosse uma, né, tipo esse framework que faz como se fosse uma lista, né? As referências do projeto. E se a gente desabilitar o storybook, né? Aí ele vai inicializar o que seria o projeto de fato. Então aqui, ó, aqui já está carregando, ó. Então já tem uma tela characters que está carregando aqui, ó, uma lista de... quer ver? Aqui dá até pra gente ver, ó, o network aqui, eu acho. Quer ver? Isso aqui já está vindo, é isso que a gente vai começar a entender agora também, né? Mas assim, basicamente, para cada tela que a gente criar, a gente vai estar puxando dado de algum lugar, né? E aí, dessa mesma forma, eu também já estou tentando trazer uma estrutura prévia aqui para a gente trazer esses dados, para a gente testar, para a gente também, né? Assim como também tem visualmente para o Storybook. Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, seria, então, de início aqui, né? A gente tem essa tela, né? Ele já está estudando a navegação, então a gente tem essa tela que tem essa tab bar aqui, tá vendo? Então ele altera entre as duas telas, que seria character e a profile, que depois eu vou mexer ainda, né? Mas não mexer ainda, mas que seria outra tela, né? Então ela altera entre as telas. E se a gente baixar aqui, ó, a lista dos caracteres que está carregando da API, a gente vê que ela... Pode falar, pode falar. Então, aqui, então aqui, ó, na verdade o que vai alterar aí é aqui, ó, dentro do app.tsx. Ah, desculpa, é verdade, deixa eu aumentar aqui também. Mas dentro de app aqui, ó, que é o app... Aí aqui, ó, tem essa variável que é Storybook Enabled. Aí essa daí sempre vai alternar a chave entre ou mostrar o Storybook ou mostrar o... Então, ela estava como true, né? Quer dizer que estava habilitado para mostrar o storybook, que é o que está acontecendo. Aí você muda para false aqui, né? Aí com false ele vai mostrar o projeto de fato. Aí se você, né, só alterar ele, também já recarrega como Ctrl S, isso, ele vai salvar. Isso, Ctrl S. Aí você me avisa se deu certo ou não. Tipo, mas ele deve carregar de fato o projeto, né? Que aí a gente vai também entender. Aqui eu estou mostrando, depois, né, eu estou mostrando a parte final para a gente entender como é que tudo está sendo carregado aqui, né? A parte do código mesmo. Mas aí você me avisa se deu certo aí ou não. Qualquer coisa você vai me avisando. Começando?
E a gente vê aqui, ó, é só pra gente também ir vendo aqui, ó, ele carrega esses dados, aqui a gente vê, ó, é da API do... Então assim, né, isso aqui também a gente vai começar a entender, começar, né, tipo, porque também a gente está meio que, de certa forma, né, tendo mais uma visão do front, né? E aí, claro, como front a gente vai entender de onde vão vir esses dados. E aí, geralmente, os dados, como a gente já comentou, vêm dos backends, das APIs. E as APIs geralmente são, né, tipo, requisições que aí ou a gente puxa ou a gente envia dados no formato JSON, que também a gente já viu, né, algumas coisas. Então aqui, ó, essa API aqui do Rick and Morty, o Rick and Morty é um desenho, né, tipo de meio futurista, meio apareceu? Então, exatamente. Aí ele já está rodando o projeto. E aí, dentro desse projeto, que a gente vai aprender a mudar as telas, ou como, né, tipo, de fato estruturar o aplicativo, mas de fato você já está abrindo aí o projeto. Oi? Desculpa. Oi? Profile Stack. É, aqui embaixo, isso. Aqui embaixo também a gente vai entender isso depois. Oi? Desculpa. É que aqui a gente vai entender várias coisas, assim, na verdade, né? Aí dentro da parte de navegação, tem essa parte que gerencia. Então, por exemplo, aqui, o stack vem de pilha, né? A tradução seria pilha. Stack é pilha? É pilha mesmo, né? Só confirmar para... Mas stack é pilha, né? É pilha, stack é pilha, né? Então, basicamente, né, tipo, a ideia da navegação é que, assim, né, dentro de cada uma dessas tabs a gente pode ter uma pilha de telas, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma tela aqui que navegue para outra tela, né? Então ela navega em várias telas dentro dessa pilha de telas. Então, basicamente, então por isso que tem esse termo characters stack, que seria essa pilha de stack que está aqui, que no caso só tem uma tela, e aqui na profile stack também só tem uma tela. Então depois a gente vai ver isso no código também, vocês vão começar a relacionar, é bem interessante. E aí, então aí você já conseguiu recarregar aí também. Então assim, né, então isso de início, né, mais para a gente visualizar essas duas versões do aplicativo, né? Então a gente vê o aplicativo por padrão, né, ele configurado, e a gente vê o aplicativo pelo Storybook. Então aqui, né, é onde define pelo app TSX aqui, né. E aí vamos tentar entender um pouco mais sobre cada uma dessas partes aqui, né. Então aqui no projeto tem uns assets que são as pastas de projeto do próprio Expo aqui, na verdade, né, que ele já carrega com algumas... Esses assets, tem duas pastas assets, né, mas lá de fora são as assets do próprio Expo, que aí geralmente por exemplo, é o ícone, né, ou o ícone que roda, né, no aplicativo, né, então são mais talvez assets relacionados tipo, ao aplicativo mesmo, e aqui dentro seriam assets de dentro do aplicativo, sei lá, imagens e tudo mais. Então aqui a gente não tem nada por enquanto. Aí temos components. Components aqui, ó, aqui, né, aqui a gente vai ver que dentro do projeto acaba que o formato que é estruturado, a gente também já viu isso de várias formas, tipo assim, dados formados no objeto, chave-valor, ou listas. Então aqui no formato que a gente tem aqui do projeto, geralmente são pastas, né, e aí as pastas definem cada contexto. No caso aqui, por exemplo, a gente tem a pasta componentes aqui, que assim como a gente vê pelo Storybook, né, então vou alterar aqui só pra gente ver, né, só pra gente ver as duas coisas, né, mas aqui pelo Storybook, ó, Storybook enable true, pum, aí aqui, ó, assim como a gente tem, deixa eu fechar isso aqui, mas assim como a gente tem esses componentes, então a ideia é o seguinte, né, a gente sempre vai ter um componente, né, então por exemplo, pô, aqui o que seria um componente, né, um botão é um componente, a gente vai ter um componente padrão, provavelmente com as mesmas cores, o mesmo comportamento, as mesmas funções de, tipo, de entrada, né? Então, ou aqui, por exemplo, uma célula, né? Então, por exemplo, a gente vai listar algo, como também está aqui, né? Essa célula aqui, né, do próprio caractere, né, também é um componente, né? Então, assim, para cada componente a gente tem uma pasta padrão, assim, né? Então a pasta, inclusive tem aqui, eu criei aqui, só para vocês entenderem também, dentro de cada componente a gente tem um componente base. O base seria um componente inicial, assim, né? Que é justamente o que está aqui também, né? O componente seria só o base no sentido, tipo assim, de uma estrutura padrão, que se a gente quiser criar um novo componente, a gente pode usar, inclusive, em cima dessa estrutura base, né? Porque assim, eu não vou chegar de novo, criar componente, nova pasta, eu vou digitar tudo, assim. Porque em tese a gente já tem uma estrutura criada de como esse componente se comporta, ou como... isso a gente vai estar seguindo uma estrutura padrão, né? Mas assim, se vocês tiverem mais experiência também, então, não quero usar essa lib de estilo, quero usar outra lib, beleza, a gente configura essa outra lib ou outro formato de componentização. Aqui, por exemplo, a gente tem formato
que às vezes pode ter mais que um arquivo, um arquivo de estilo para poder importar. Enfim, cada arquivo, então aqui, né, dentro da pasta base, tem esse index, que index sempre vai se referenciar, o index é sempre o, né, tipo assim, se a gente, inclusive dá para ver aqui, né, tipo assim, se a gente vai usar o componente, a gente não precisa, se a gente, o índice seria o arquivo base, né, o arquivo base da pasta. Então, se a gente na referência barra componentes, barra base, a primeira coisa que ele vai ler vai ser o index, né? Então, dentro do index a gente tem a função, aí que a gente começa a ver também, né, que esse é o componente base, mas também a gente também tem de tudo, e aí vocês vão poder modificar aí também, né? Tem de tudo que a gente já aprendeu um pouco também, né? Por exemplo, esse componente aqui, ó, a gente vê o seguinte, o que está importando aqui, ó? Importa React, porque o React é a própria lib, né? Então todo esse formato de sintaxe, né, tipo de componentização, tudo o que esse arquivo entende, e por isso que ele é um arquivo TSX, que tem um arquivo JS, tem um arquivo JSX, e no caso T é de TypeScript. Então o TypeScript é algo que facilita a gente, vocês vão ver até para gerenciamento de erro, ou gerenciamento de, por exemplo, vamos supor que sem querer eu coloquei aqui string assim, ele já não vai deixar. Ou vamos supor que sem querer eu criei aqui que o text é com 2x, sei lá. Ele também já vai, tá vendo? Ele já vai mostrar pra gente o erro aqui. Então a ideia é que a gente, né, tipo, tem nesse caso já inclusive uma estrutura em tese segura, né, tipo, da gente criar esse componente e as coisas já estão linkadas justamente pelo TypeScript, que a gente define as propriedades desse componente. Eu estou falando várias coisas, mas assim, então estruturalmente aqui, ó, aqui pra gente ver, ó, é esse componente que a gente está falando. Então a gente vê aqui, ó, que a gente tem um padding de 20, vamos tirar o padding pra gente ver aqui, ó. Se o padding fosse nada, pum, a gente já vê aqui que ele, ó, já mudou o padding. Então é exatamente esse componente que a gente está mudando, então é o componente base aqui. E se a gente alterar o que tá, eu não estou fazendo um rot reload aqui, mas tudo bem. Mas assim, aí tem um border, né, então aqui, ó, aqui é tudo que a gente já viu até do CSS, né, do Flexbox, né? Então aqui o padding, border width, né? Então tipo assim, a largura da borda, no caso está 1, se fosse 5 seria uma borda bem, né, aqui, tipo, uma borda bem grossa. E aí ele já referencia a cor, aqui border color, e aqui a gente poderia ter, tipo, no caso, o hexadecimal, né, tipo, não. E aqui também tem uma extensãozinha legalzinha, depois vocês instalam também, tipo, acho que é color alguma coisa, color highlight, que ele mostra aqui a cor, né, se a gente faz, sei lá, qualquer coisa ele já mostra aqui, só pra vocês verem, né, mas aqui no caso também, ele já está referenciando uma cor dentro de um estilo. Então, tipo assim, a ideia é que dentro do projeto é muito comum, né? A gente já ter meio que uma referência padrão de cor. Eu não vou ficar colocando, por exemplo, porque assim, imagina o seguinte, que a gente tem aqui, no caso a gente está falando de um componente, né? Mas vamos supor que a gente tem aqui uma cor aqui que a gente coloca tal, cor tal, pum. Eu ponho aqui cor verde aqui, ó. Sei lá, uma cor verde, roxo, não sei. Essa cor verde aqui, pum. Vamos supor que aqui eu coloco a cor verde, depois eu coloco a cor verde em outro componente. Então, assim, geralmente a gente usa esses valores, alguns valores, né, no caso, os valores, geralmente os principais não, né, mas assim, por exemplo, cor, muitas vezes até a fonte, né, geralmente a gente usa uma fonte comum. Então, assim, essas cores, a gente depois eu vou mostrar para vocês onde a gente configura isso, mas assim, isso já está configurado no projeto, a gente já lê meio que como uma variável, né? Então aqui tem a interface para a gente ler essa cor como uma variável já. Então dentro de theme, color, gray, a cor 5500 aqui, né? Que é a variação 500 do gray. Que depois a gente vai ver de onde isso vem também. Então assim, né? Então aqui tudo que a gente tem aqui, ó, não é nada mais do que a gente já viu no CSS, por exemplo, são estilizações aqui, por exemplo, de border radius, né, que tem essa bordadinha aqui ao redor, font family, né, a gente está usando Winter, aí também já está configurado, depois eu vou mostrar também de onde isso vem, né, mas assim, já está configurado uma fonte, geralmente é comum ter a fonte, né, aqui no caso ele está Inter, pode ser alguma outra fonte, geralmente é regular ou bold, né, ou sei lá, bold aqui ele já mostraria, né, tipo com o estilo de fonte bold, então tipo assim, algumas coisas já estão configuradas de início, assim, que a gente pode depois mudar a fonte, enfim, mas assim, geralmente algumas coisas a gente lê como variável, por quê? Porque assim, se a gente mudar esse cinza em um lugar só, ele vai mudar no aplicativo como um todo, então é muito mais fácil, né, a gente ler como uma variável, né, como um tema, né, dentro do tema, que aí a gente tem, né, não tem que ficar, se a gente mudasse, vamos supor, se a gente tivesse 20 componentes e cada um com a sua cor lá, né, pum, a gente teria que entrar em cada um deles para mudar a cor, achar as cores e alterar. E aqui, isso a gente está sempre referenciando como uma variável, isso não vai precisar acontecer, né? A gente só altera a cor do tema. Aí aqui, para a gente começar a entender também, né?
No HTML é a mesma estrutura, né? Aqui, por exemplo, no React ou no HTML, né, é o div, né? Então aqui é o div. No React Native, geralmente, só muda o nome, né? Mas assim, a estrutura é a mesma, né? No sentido de aqui eles falam como view. Então, aqui se a gente for ver, né, tá até a gente também já viu um pouco disso, né? No fim, até para web, ele cria isso como uma div mesmo, né? E estiliza isso como uma div, né? Mas aqui, para a componentização, né, para o React Native como um todo, geralmente a gente sempre usa como view. O que a gente está fazendo aqui, inclusive pelo Style Components, é que a gente está criando uma view estilizada, né? Então essa view já tem esses... É como se a gente conseguisse, né, ao invés de ser o div aqui e aqui colocar style igual, né? Bom, né? Tipo assim, né? Aqui colocar os estilos. O que isso aqui facilita no sentido de até de visualização, né? O que esse Style Components faz, né? Esses estilos estariam aqui dentro, né? Por exemplo, estaria alguma coisa nesse sentido. Tá? O que ele faz nesse componente é que ao invés de fazer isso, né, no caso, né, poderia ser view, style, né, ele já cria, né, o componente com os estilos, né, então a gente usa ele como uma tag, como uma div mesmo, mas essa div já está estilizada. Então esse container, que é o que eu estou utilizando aqui, já tem o padding dele, né, já tem o estilo de padding, já tem, né, se a gente colocar aqui, sei lá, ó, vamos mudar aqui, ó, background color para um C100 aqui, que é uma outra cor. A gente vê que ele, né, ele vai alterando aqui, né? Então ele muda aqui, aqui tá vendo? Então cinza mais escuro. Então isso aqui tudo, né? A gente sempre, aí também, isso é mais para facilitar também, né? Mas assim, como a gente lê isso, né? É como se cada disso que fosse uma div, né? E aí dentro da div a gente pode ter outros elementos, outros divs e outros, né? Que no caso é um componente de texto. Então esse componente tem basicamente essas duas coisas só. E aí depois a gente vai vendo, né, como é que a gente vai estruturar, a gente vai fazendo alguns componentes e tal, mas a gente sempre vai ser uma alternação, a forma de estruturação do estilo desse componente sempre vai ser dessa forma, né, tipo, como a gente já viu no HTML, né. Aqui seria o equivalente, né, às tags HTML, mas nesse caso elas já vêm estilizadas, né, nesse caso justamente pelo Style Components. Então as duas coisas estão juntos aqui, né, no caso o CSS ele está embutido aqui, né, assim a gente poderia ver. Isso, já está meio que tudo... Então, a gente vai também ver alguma forma. De início, eu acho que a gente pode, tipo... É que a gente está vendo mais o template. Aí depois, conforme a gente for criar alguns componentes, a gente pode ir modificando, talvez aqui no meu um comum, daí a gente sobe para algum lugar, até no GitHub, né? A gente pode subir no GitHub, e aí vocês podem modificar o mesmo arquivo, mas isso a gente também vai vendo depois. Acho que de início, até a gente se ambientar, os primeiros... Daí acho que eu vou fazendo, vocês também vão fazendo aí, modificando na forma que vocês podem, aí vocês vão vendo as modificações, depois a gente vai, talvez modificando o mesmo arquivo de fato, né? Para a gente ter um conhecimento maior do GitHub e tal. Mas por enquanto, tipo assim, eu acho que vale, eu vou modificando aqui, aí depois qualquer alteração que eu vou fazendo eu vou subir no template ou no projeto, aí vocês conseguem ver a modificação, e depois a gente vê uma forma da gente né, tipo, modificar o mesmo projeto. Né, mas aí por enquanto acho que compensa vocês modificando mesmo, tipo, conforme vocês... Mais como aprendizado mesmo, tipo, você vai modificando, e depois a gente vai aprendendo. Isso, isso. E pensando até inicialmente, eu acho que é interessante porque assim, né? Tipo assim, vocês vendo pelo vídeo ou pelo mesmo código que eu fiz, é interessante vocês também tentarem, né, tipo, ter essa... em cima do que estou tentando trazer para vocês, né, a gente, por exemplo, eu vou depois começar a criar um componente ou outro, tal, criar uma tela, a gente vai fazer isso algumas vezes, e aí vocês também conseguem, né, tipo, reproduzir esses mesmos passos de como criar, vou mostrar para vocês depois, como é que modifica, como é que a gente cria um componente com outro nome, uma outra tela, depois a gente vai vendo tudo isso. E aí, né, a gente vai, assim, a gente vai ficar vendo muito isso, então não precisa, né, tipo, vai ser muito pela prática mesmo, assim. Então aqui, de início, acho que é isso, assim, né? Então isso aqui, se vocês forem ver também até pela denotação, né, do React como um todo, é sempre uma função, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eles exportam esse componente base e a gente usa esse componente justamente como um componente base também, ó. No sentido de... Tá, deixa eu tentar explicar melhor isso aqui, né? Então aqui, ó, ele tem, geralmente, aqui, né, que acho que é mais fácil, né? Então aqui, ó, a gente tem um componente base, por exemplo. Então o componente... ele seria esse, né? Então, por exemplo, aqui a gente define esse componente básico, ele só tem uma propriedade. E é isso que a gente vai ver aqui também, né? Por exemplo, lembra que a gente tinha
algumas propriedades, por exemplo. Então aqui se tem um botão, talvez ele tenha uma propriedade, talvez seja o botão do texto, né, do botão. Ou aqui no caso do input, talvez ele tenha propriedade também de qual que é o valor desse input. Ou aqui nessa célula, a propriedade de qual que é o endereço, né? O endereço é uma propriedade. O status é outra propriedade, o horário é outra propriedade, né? Então, essas propriedades, a forma que a gente estrutura aqui, né, basicamente é a seguinte. Aqui a gente está criando uma função, a gente está dizendo que o nome dela é base. Base é o nome do componente, né? E aqui a gente está definindo que as propriedades, né, base props, né, as propriedades desse componente, nesse caso, é só o texto, é só o text, né? Text que é do tipo string. Então lembra que a gente via lá o type of, ou os tipos primitivos do JavaScript, né, que ou é string, number, objeto, array, né? Então a gente define qual que é a propriedade desse componente. Nesse caso é só texto, por exemplo. Às vezes, a gente vai ver uns outros exemplos ali, se é um botão, ele pode ter um onPress, que seria uma função, por exemplo, que quando eu clicar, né, geralmente é assim, esse que é o formato de escrever. Também, assim, né, pode parecer muita novidade agora, mas assim, vocês vão se ambientando também. É uma propriedade, então conforme ele clica nesse botão, é acionada essa função, por exemplo. Então, algumas coisas, na verdade, todas as propriedades desse componente vem dessa definição aqui, né, do base props, por exemplo. E as estilizações estão aqui, então assim, basicamente o que a gente tem aqui, né, ó, são uma div e um texto, ambos estilizados, já importando aqui o tema como exemplo, né, de como importar. E é isso, basicamente. Então, né, se a gente alterar aqui, né, como a gente viu, né, sei lá, o tamanho da fonte, ou qualquer coisa que a gente altere aqui, ou o padding está muito maior, qualquer coisa que a gente altere, vai alterar aqui. Então, assim, vocês podem fazer, né, tipo assim, podem ficar à vontade aí, para alterar, para verem, para tipo, né, brincar mesmo. Então, aqui, ó, mudou para outro border aqui, sei lá, tem uma outra cor lá que eu tinha colocado, que eu acho que é roxo, mudou para roxo, tá, aqui tá roxo também, sei lá. Então, o que a gente alterar aqui, né, enquanto estilo, ele vai alterar aqui. E aqui, ó, também é para a gente começar a se ambientar também, porque isso já vai estar no VS Code de vocês. O que vocês alterarem aqui, ó, a gente viu, ó, eu tenho 2 arquivos alterados. Isso só para vocês começarem a se ambientar no Git, né? Aí aqui a gente já vê o que foi alterado, ó. No caso, tem o yarn lock, isso aqui a gente nunca mexe, então foi porque ele instalou as dependências, então a gente não precisa mexer. Mas isso aqui não tem muito o que ver, que é só uma referência mesmo, né? Meu Deus, deixa eu fechar aqui. E ele mostra também... Daí ele mostra também, inclusive, tá vendo? Cada alteração. Se vocês forem ver, lá no projeto, o que está referenciado lá é o padding de 20 e a fonte aqui com 16. Vocês estão vendo? Ele já mostra exatamente o único arquivo que foi alterado. Então isso aqui é só eu vou mostrando aos poucos para vocês, né? Mas assim, depois vocês veem também mais sobre o lance do Git, eu vou deixar mais referência. Mas assim, isso pra gente se ambientando, né? Cada coisa que é alterada a gente vê aqui. Então, tipo assim... Né? Então, isso aqui cada vez mais a gente vai se ambientando também como que a gente vai gerenciar as alterações, né? Tipo assim, se eu alterar aqui local e não subir para nada, não mandar, não comitar, né? Porque a gente viu quando comitar, não comitar as alterações, vai ficar só na sua máquina mesmo, né? E aqui vamos só voltar, né? Deixar. Aí se a gente voltar, já voltou aqui, ó, deixei como estava, ele já não mostra como uma alteração, né? Então, basicamente. Então aqui ó, dentro de base, componente base. E a gente tem uns outros componentes aqui que eu criei só para começar a tornar de exemplo aqui, basicamente, mas então aqui, por exemplo, button icon. Então, por exemplo, outra coisa, né, desculpa. Aqui, né, então aqui, no Storybook, é o que a gente está vendo aqui, né, aí uma outra interfacezinha também, vocês não precisam, tipo assim, se atentar ou se preocupar tanto pelo formato, porque pode parecer meio confuso realmente, é uma função que chama, mas assim, essa aqui é a interface que o Storybook, que a gente lista os componentes para o Storybook. Então, por exemplo, a gente, aqui ele, né, stores off, aí esse nome aqui, base, o primeiro nome texto aqui, né, é justamente o que aparece aqui, ó, se vocês forem ver, né, componente base. Se fosse até outro nome, se fosse poderia até ser assim, né, melhor, né, componentes base, seria que a gente deveria o nome aqui, né, sei lá, só para mostrar, né, que é a forma que a gente lista, a forma que a gente cria o nome, né, desse componente, para ele aparecer aqui, né, que seria a forma, né, que é o nome de cada componente, então ele adiciona e a gente importa, tá vendo aqui, ó? Então a gente exportou o base, a gente importa e usa ele também como uma div, tá vendo? Como componente, na verdade não como uma div, né? Mas como é similar à div porque assim, né? Isso aqui na verdade é uma div, mas é um componente React de certa forma, né? Então a gente pode passar propriedades no caso, né? E aqui no caso da propriedade do componente base, a gente também tem uma propriedade só que a gente pode passar, que no caso é o texto, né? Que aqui está como base component aqui.
A gente pode ter, né, o que é o default. A gente poderia ter outro, né, depois eu vou mostrar o exemplo aqui no outro lugar, mas assim, e aí aqui é basicamente a forma que a gente detalha, né. A gente só vou mostrar um pouquinho rapidinho, que a gente está falando do Storybook, mas aqui nas telas, ó, na tela aqui que a gente portou, ó, depois a gente vai ver direitinho, que é algo maior, mas assim, a gente criou uma tela que também é um componente, né? Assim, a tela, o layout, a characters layout aqui, né? Que também é um componente aqui, depois a gente, que é maior, tem bastante mais coisa, a gente vai entender tudo isso, mas assim, também é um componente. E aí essa tela, aqui a gente vê, né? Tem um exemplo dela default, tem um exemplo dela carregando, que na verdade visualmente não mostra, porque na web não está mostrando, e tem um fitting aqui, né? Que ele mostra o carregando aqui embaixo. A única diferença desses componentes, né, depende dos parâmetros que a gente passou para ele, né? Então, por exemplo, aqui, nesse Characters Layout, a gente passa a lista de caracteres. Então, se ele tem caracteres, ele mostra aqui. Se ele não tem caracteres e está carregando, ele mostra, né? No caso, é o que não está mostrando lá. Se ele tem caracteres e está fitting, né? Fitting é carregando mais, né? Ele mostra aqui. Então, assim, também, né, tipo, a gente vai saber ambientar um pouco melhor nesse lance do Storybook também. Que muita coisa eu fico falando, mas pela prática vai ser mais fácil a gente ver, né, basicamente. Mas, de início, seria isso em relação a componentes. Aqui a gente vê também componentes, por exemplo, de botão icon. Então, assim, pela própria... aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter um botãozinho lá de voltar. Então, por exemplo, a gente tem, pela própria lib, né, aqui, se eu não me engano, é pela... o icon é do Expo, Vector Icons. Então, tipo assim, o próprio Expo já tem uma libzinha padrão tipo, de Material Icons, que são os ícones, por exemplo, aqui, ó. Tá lá. Ok? Porque assim, né, conforme a gente vai vendo, algumas coisas são padrão. Assim como a fonte, né, tem as fontes padrão, tem alguns grupos de ícones, basicamente. Sei lá, tem o Material Icons, por exemplo. Então, para cada ícone aqui, por exemplo, é como se a gente, aqui, ó, só para mostrar, né, mas aqui, ó, aqui a gente tinha um componente de ícone, por exemplo, que ele já exporta, ele tem a propriedade, por exemplo, do nome, qual é o nome do componente, tamanho e cor. Então, aqui, ó, aqui é mais fácil a gente visualizar, ó. Aqui... Para achar a cor mesmo, eu vou mostrar ainda, mas acho que está aqui, ó, só para você quiser ir vendo, está aqui, ó. Ó, a gente tem, que aqui a gente está em componentes, né? Mas a gente tem, ó, essas são dentro de Source são as pastas base, né? Componente a gente está vendo, telas, screens a gente está vendo, navegação a gente vai ver. Aí tem a parte tema aqui, ó. Aí dentro de tema tem o index, aí aqui é definido, ó. Tipo assim, tem a definição que a gente vai aprender depois via TypeScript, como a gente define cada cor. Aqui tem, ó, então dentro de color a gente tem a opção gray e a opção primary, e aí para cada uma delas a gente tem essas variações, por exemplo, tá vendo? Que isso aqui eu peguei de um exemplozinho aqui, ó, que a gente falou, lembra, de design system, isso aqui é muito comum, né, porque tipo assim, antes até de ter as telas é comum, eu já tinha aberto isso aqui, vou ter que abrir outra cópia. Eu tô no... Antes, porque assim, antes até, por exemplo, aqui a gente viu, né, sei lá, como é que seriam as telas. É comum, enquanto designer, por exemplo, vamos supor, se esse cara é um aplicativo e o cara já tem um site, o cara já tem visualmente, sei lá, todas as cores e definições visuais desse produto, é comum que ele já tenha até o que eles chamam de tipo, design system, que seria, por exemplo aqui, né, tipo, sei lá, uma paleta de cores comum, uma paleta de cores e de textos, e tá vendo? Então tudo isso aqui é como se a gente, é muito comum a gente ter que transportar essas cores, esses formatos padrões de sistema design para o código. Então aqui a gente tem também, ó, no formato gray, que são algumas, é só como exemplo basicamente, né? Mas assim, algumas opções de cores em gray que está aqui, então é dentro de tema index, e aqui também as fontes, né, e algumas outras propriedades, depois a gente vai ver, né, mas por enquanto tem só isso. Mas seria isso. Mas tudo bem, tá tudo bem por agora? Tá confuso? Vocês vão me avisando, porque assim, né, tipo... Eu tô tentando dar uma introduzida, como é que eu não sei como que eu vou ambientando, mas é que são bastante coisa. Mas pode falar. Pode falar, concordo. Tá bom, beleza. Então, você já chegou, você já está no VS Code, já abriu o projeto, é isso ou não? Ou...
Já conseguiu abrir pelo VS Code? Tá bom, beleza. Então vamos. Você fez o git clone agora há pouco, né? Você já chegou a rodar aquele. Aí teria que abrir o terminal? Já chegou a abrir aí o terminal? Aí abrindo o terminal, que aí ele vai estar rodando o terminal do próprio projeto, né? Que a gente consegue executar os comandos. E aí no terminal, você já chegou a executar o yarn install ou o npm install? Ou melhor, tem a pasta node modules aí já? Que aí também ele já vai mostrar. Você fez um dele. Alô? Ah, bom, é bom que agora eu e o Antenor já passamos por esse problema e sabemos, né? Mas assim, a gente vez em quando ficamos uma meia hora outro dia. Porra. Ó, mas é que eu ia abrir o vídeo pra ver. Mas ó, é que tem o. Que acho que dá pra lembrar aqui. Mas, ó, é que eu tento abrir. Deixa eu tentar abrir o vídeo. Quero tentar achar aqui o. Ah, não! Não, mas é bem tranquilo. Eu só quero achar aqui pra. Que aí já. Aqui, pô, é agora. Mas, ó, tá, eu vou mandar de novo. Isso, ó, vou dar um reply aqui, ó. Ó, vou colocar um ponto aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, o get execution policy. Você vai ter que rodar esses dois comandos, mas aí só tem uma dificuldade, que é a seguinte, né? Você tem que executar esse terminal como administrador. Então, todo o terminal a gente vai executar depois pelo VS Code, mas para habilitar o terminal, você vai ter que abrir pelo Windows. Aí isso eu quero achar aqui, né? É que eu não lembro como é que eu tinha achado no YouTube. Mas ele mostrava que aí você tem que abrir cara, só pra você ver, que você tem que abrir como é que chama? Aqui nessa barrinha do iniciar, você tem que achar o PowerShell. Aí se você achar no PowerShell, tem a opção PowerShell abrir como administrador. Aí você me fala se você conseguir achar aí. Tipo, porque aí. Puta, é que eu não sei se. Deixa eu tentar achar um vídeo aqui. Porque aí você tem que achar o PowerShell nessa opção do iniciar em abrir como administrador. Que aí que aí é lá você vai executar esse código. Mas me fala se você achar aí, por favor. Que eu estou tentando abrir aqui também um vídeo que eu tinha visto. Ah, aqui, ó, achei. Ó, outro dia eu e o Tenor procurou. Aqui, ó. Então aqui, ó, tem que abrir, ó. É exatamente isso aqui, ó. Você tem que procurar no iniciar por PowerShell. E aí o PowerShell você tem que abrir esse cara aqui. Ele vai ter algumas opções, tá vendo? O SE e X, não sei o quê. Aí ele tem a opção. Tá. Aí você clica com o botão direito nele. Aí tem a opção lá, abrir como administrador. Você tem que fazer isso. Que é o que ele faz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pum. Opa. Aqui, ó. Aí me fala se você conseguir achar aí. Vou mandar esse vídeo aqui também, depois só pra deixar salvo, né? Mas aí você vai me avisando, Cleiton. Porque aí, você abrindo isso aí você vai executar aqueles dois comandos que eu tinha passado lá, aí então você vai conseguir. Ah, sim, aí você tem que aceitar, porque porque por segurança ele aceitou. Assim, mas não abriu? Tenta abrir de novo. Ah, não sei, teria que ter aberto, não sei. Tenta abrir de novo pra gente ver. Abriu? Isso, aí. Ah, não, mas então aí que tá. Se você teve mais opção, parece que o ISE não abre, né? Ele não é opção. Tem mais opção, tá vendo? Vê se você acha só o PowerShell, porque eu vi o cara até falando que o ISE acho que não executa, não, enfim, não faz a parada. Aí só confirma se você conseguiu, se foi o PowerShell mesmo, porque talvez não dê certo, né? Eu acho que é diferente, não sei a diferença dos dois, mas eu lembro de algum lugar que o cara falou que acho que não dava. Isso, aí é esse mesmo, Windows PowerShell, sem mais nada, aí também abri como administrador, aí você me avisa aí.
Abriu? Então, aí você vai executar esses dois comandos aqui, ó. Que é esse get execution policy e... deixa eu pôr aquele... Que eu posso abrir, eu tenho que abrir o meu código aqui, mas você vai executar esses dois códigos aí, o get execution policy, aí ele vai mostrar... aí ele vai mostrar aí, tipo assim, provavelmente restricted, se você... É só colocar esse terminal, é que o meu aqui não é Mac, ele vai mostrar, né? Mas assim, se você fizer isso ele vai, e apertar Enter, né? Ele vai mostrar para você, restricted, se eu não me engano, que ele está restrito. Aí você me confirma se deu certo. Aí depois você coloca o segundo código, que é esse aqui, ó, que é Set Execution Policy, Remote Assigning. Aí ele vai, pum, aí ele vai alterar. Aí se não me engano, você vai ter que pôr sim só. Ele vai pedir uma confirmação. O vídeo mó. Não, é direto para o terminal. Essa configuração é meio que uma configuração global, né? Tipo do terminal. E no caso você pode executar no terminal em qualquer pasta mesmo. Isso, é. Até agora eu achei aqui também, ó. Ele tem exemplo aqui, ó. Ele vai mostrar exatamente isso, ó. Vai ser exatamente isso, exatamente. Porque ele está como restrito. Aí você vai agora, aí você copia e cola o segundo comando, que é Set Execution Policy Unrestricted. Ou Remote Assignment, que é o que eu te mandei aí, que está no WhatsApp. Isso, é. Aí eu vi com dois exemplos, ou o Remote Assignment, pode supor o Restricted mesmo, que é o exemplo dele aqui também. Isso, ele vai tirar a restrição, ele vai perguntar aqui, ó, como tá aqui, ó, no vídeo aqui, ó. Ele mostra só para você confirmar, aí você põe sim. Ele precisa digitar, se não me engano, se deu certo. Oi. Então, pelo exemplo dele aqui, ele colocou só sim. Eu acho que é só sim mesmo. Porque eu acho que deve ser só para o seu usuário, sabe? Alguma coisa assim de segurança, eu acho. Tá feito? Aí, daí deve ter dado certo. Aí se você quiser só rodar o get de novo, ele mostra como agora unrestricted, né? Só para você ver, né? Mas assim, aí em tese isso já daria certo. Aí você volta pro seu terminal e aí você roda de novo em yarn install. Aí você vai ver também se tá dando certo, como é que tá aí. Onde isso? Sucesso depois do coisa, né? Não. Ou aqui no terminal já. Do VS Code? Ah tá, você rodou em yarn install e deu o que então? Mas aí tá carregando? Porque ele executa assim, ó. Tipo, algo nesse sentido assim, resolve package e tal. Que o meu eu rodei aqui, ele vai tentar. Mas ele tenta um. Qualquer coisa manda print aí pra gente ver. Não, beleza. Mas o próprio seria a inicial mesmo. Dentro do VS Code no seu projeto, né? Aí você vai me avisar. Depois a gente também já faz o intervalo. Porque aí tipo, se tiver. Isso aí, se ele começar a executar como mais ou menos nesse sentido aqui, tá vendo? De executar, baixar e tal, aí ele vai demorar um tempão mesmo, porque aí que ele falei que ele vai baixar todos esses pacotes, ele vai demorar um tempão. Mas ele tá fazendo isso então? Tá baixando? Que aí tá tudo certo, é isso mesmo. Não, beleza, aí você vai me avisando aí se tem alguma coisa errada, mas ele vai demorar um tempinho mesmo pra baixar. No Antenor, se eu não me engano, tipo assim, eu só preciso entender também, né? Ele é como se. Como é muito pacote, né? Muitos, né? Ele vai baixando. Então vamos supor, ele entra num packagezão aqui, né? Como que ele faz por debaixo dos panos? Ele pega cada dependência e vai baixando para em tese ele baixar para o Node Modules aqui, né? Cada referência de projeto.
Aí, se por acaso, por exemplo, no caso anterior, se eu não me engano, teve caso de demorar demais, aí o próprio NPM falou, timeout. Aí ele só rodar de novo, então, tipo assim, enquanto você rodar de novo, ele vai tentar resolver. Mesmo que ele já tenha baixado alguns pacotes, ele não vai baixar de novo, né? Vai estar cacheado já, e ele vai só meio que confirmar se a versão está correta, se não sei o que, e aí vai manter o que já tem e baixar o que está precisando, entendeu? Então essa que é de certa forma, é o que o NPM faz, de fato, né? Tipo assim, é justamente um gerenciador de pacotes, né? Que seria, tanto que chama Node Package Manager, né? Que é justamente o mesmo. Mas seria isso. Aí, daí você vai me avisando, eu vou continuando aqui, mas aí você vai me avisando aí. Porque é importante mesmo você ser o ambiente certinho. Aqui, por exemplo, a gente viu o componente base, a gente viu que esse componente base aqui, ó, só tem o... no caso aqui, estamos no ícone, né? O primeiro só tem texto, realmente é um componente muito simples mesmo, é só para um exemplo de estruturação. No ícone aqui, ó, só tem um exemplo aqui também, né, que é um íconezinho de voltar, mas a gente pode ter vários, né? A gente pode vir aqui, ó, no Stories, por exemplo, e tipo, para cada, né? E aqui, ó, a gente vê também que é justamente um benefício do TypeScript. Se a gente volta aqui na string, ele não deixa a gente adicionar qualquer componente, mesmo sendo um string, vamos pôr aqui, ele já deu exemplo de alguns ícones aqui, ó. Se a gente apaga esse texto aqui, ó, e carrega, ele mostra só as opções de string que são disponíveis justamente por esse ícone, que aí ele consegue mapear, né, pelo TypeScript quais são as opções. Aqui, ó, por exemplo, tem 3 exemplos. Se fosse um ícone que não existe, por exemplo, sei lá, fosse esse ícone, ele já reclama aqui, tá vendo? Ele já invalida o projeto. Ele já fala que não pode, esse ícone não é ele. Inclusive ele fala aqui, ó, o tipo esperado, né, não é declarado, não é um tipo viável, por exemplo. Então isso aqui também vocês vão se ambientando. E aqui é o que ele mostra aqui depois, né? Tipo assim, enfim, é como se aqui do lado, né? Aqui também, ó. Agora a gente tem esses 3 exemplos de ícone aqui, né? E aí se a gente, por exemplo, mudar aqui, né? Só preciso ver ele, né? Mudar o tamanho, né? Size igual, sei lá, 100. Ele faz o ícone, né? Então, tanto o tamanho quanto a cor do ícone, né? O color igual a red. Pum. O que a gente alterar aqui, ó. Aqui, tá vendo? O que a gente alterou aqui desses componentes são propriedades. Isso que a gente começa a visualizar, né? Esse lance da componentização, né? A componentização do React de fato, né? Que tudo vocês vão ver que é um... Então isso aqui, né, pode ser confuso que a gente fala como div, como tag, como não sei o quê, mas pro React é um componente, né? É um componente que chama icon e a gente pode passar para ele qualquer propriedade que a gente defina, né? No caso aqui como nome, como tamanho, como cor, né? E aí a gente vai ter essa versão desse componente pelas propriedades que a gente passa para ele, né? Então a gente tem um componente ícone padrão, que na verdade nesse caso é só uma referência para esses ícones que são como fonte, enfim, do Expo. Ou, por exemplo, aqui, né? Até no nav header aqui também, né? Enfim, esse aqui tem alguns aqui, né? Daí eu acho que melhor a gente fazer o intervalo para também não passar muito, fazer o 85, voltar ao 840. Daí eu continuo aqui falando desses componentes, que em tese aí a gente vai começar a pensar, né? Mais ou menos nesse formato, que é o formato do React de fato, né? Assim, de como a gente estrutura, que a gente... É o que eu fico brincando da pecinha de Lego, né? Tipo assim, isso aqui seria a pecinha de Lego, né? Então assim, que seria, sei lá, componente base, uma forma de você fazer. E aí como é que a gente linka esses componentes, né? Como é que a gente cria outras coisas em cima dessas estruturas básicas que a gente vai começar a aprender. Mas beleza, a gente volta ao 840 então. E a gente já... Aí a gente também já recapitula para ver se está dando certinho também, viu, Cleiton? Pra gente ver também se você vai me avisando. Beleza? A gente volta então 5 minutinhos, fechou? Já voltamos então. Vou parar de gravar aqui.